A Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia é contra a realização de partos em casa. Além da falta de estrutura para uma possível emergência durante o parto domiciliar, a Febrasgo também questiona a prática por profissionais que não sejam médicos obstetras. Mas no interior do Brasil é muito comum o parto ser conduzido por parteiras em casa. Uma prática que também está ganhando espaço nos grandes centros urbanos. A nossa convidada de hoje, Heloísa Lessa, é enfermeira obstétrica e defende o parto em casa com a experiência de mais de 20 anos de prática. Heloísa, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. E, para começar, então, queria que você me falasse um pouco desses 20 anos de experiência, o que você já assistiu nesse período. Muito obrigada pelo convite. A primeira coisa que eu queria dizer assim, é que eu acho que as enfermeiras obstetras, as obstetrizes, são profissionais que são formadas para atender a mulher no processo de gravidez, parto normal e pós-parto. Né? O parto ele é um evento fisiológico, que em alguns casos complica e aí sim precisa da intervenção médica. Então, acho que a primeira coisa é dizer que essas profissionais que estão atuando, principalmente nos partos domiciliares, nas casas de parto, são profissionais que foram formadas, a gente tem toda uma legislação que nos apoia, o Conselho de Enfermagem, principalmente aqui do Rio de Janeiro. Não são enfermeiras metidas obstetras, não, né? São enfermeiras que são formadas. Esse modelo, inclusive, ele é no mundo inteiro. No mundo inteiro a gente tem as famosas midwives, que são profissionais que são profissionais especialistas no que é normal, no que é natural. Percebe? A hora que complicar, a entrada do profissional médico é super necessária. Então, quando a gente fala... E está prevista também. Claro, a ideia é a gente trabalhar em rede. Né? Eu sou especialista no natural, no que não tem intervenção. O profissional médico obstetra, ele é especialista na complicação. Por isso, inclusive, um parto em casa, para ele acontecer num grande centro urbano, a gente tem que ter um hospital de referência, uma equipe de referência, e a gente vai transferir a mulher caso isso seja necessário. Então, voltando então para a minha pergunta, achei super importante essa sua colocação, porque isso é uma polêmica bem grande atualmente, que é justamente a atuação desses profissionais. Agora, essa sua formação acadêmica, que é muito importante, ela ganha um embasamento em 20 anos de experiência, né, Heloísa? Sem dúvida Como é que você migrou para essa área de atuação, ou se é que você veio de uma outra área anteriormente? Não, como é que é essa história? Eu sempre fui enfermeira obstetra desde a minha formação. Mas a ideia do parto em casa... Ele veio depois, né? Quando eu me formei há 20 anos atrás, isso era absolutamente inviável. Hoje em dia parece bastante alternativo, e a gente sabe que de alternativo não tem nada, porque hoje a ciência embasa esse atendimento da gente. Eu tive a oportunidade, depois de me formar, primeiro de trabalhar numa equipe médica. Então eu fazia todo o apoio emocional, e nessa equipe eu comecei a entender como é que o parto, ele sem intervenção de drogas, a mulher se comporta de uma maneira diferente, né? A gente sabe que o parto, ele é um evento fisiológico que necessita que uma parte do nosso cérebro, o cérebro primitivo, funcione, né? Tem 20 anos que a gente descobriu que para parir a gente precisa de ocitocina e endorfina, que são hormônios que são liberados na relação sexual. Então isso deu uma mudada no como a ciência encara esse momento, né? E aí após a minha faculdade, eu tive a possibilidade de conhecer o trabalho do Michel Audin na França, de ver as parteiras como é que trabalhavam, de chegar num hospital que não tinha nenhuma cara de hospital, pelo contrário, que tinha uma cara de casa, que tinha uma banheirinha ali que se a mulher quisesse ela poderia ir para a água, e me surpreendeu como é que esse parto acontecia de uma maneira muito mais rápida, mais segura, inclusive. Né? E fisiológica. E fisiológica. Quando eu voltei para o Brasil, eu tive a oportunidade de ir para a Amazônia. E aí a minha cabeça mudou completamente, porque no Brasil, você estava falando bem, a gente tem hoje em dia em torno de 60 mil parteiras tradicionais, que trabalham no Norte, Nordeste, que são inclusive hoje em dia muito apoiadas pelo Ministério da Saúde. E que são formadas pela experiência passada de mãe para filha, na maioria das vezes. Né? Da vida. Muitas vezes ela se forma, inclusive, na necessidade. Não tem ninguém para auxiliar a mulher. Essa parteira vem. E se a gente voltar atrás nas civilizações pré-agriculturais, a mulher tinha bebê sozinha. Né? Da mesma maneira que a gente vai no banheiro para evacuar, ela se recolhia numa gruta ou em algum lugar
fora da casa, ela fazia o parto, né? Ela cortava o cordão. Quer dizer, logicamente, nesse período, a mortalidade era muito maior. O que se está se pregando aqui não é isso, é a associação, na verdade, exatamente, das duas frentes, ou seja, o que há de moderno, o que há de seguro com a fisiologia do parto. Isso que você está falando é lindo, porque não dá para a gente voltar atrás e achar que aquilo era legal. Não é, porque naquele caso, se ela precisa de uma cesárea, como hoje em dia, se a mulher na Amazônia precisa de uma cesárea, ela vai ter dificuldade. Por isso, inclusive, tanto investimento para que o pré-natal seja feito. Até porque no pré-natal a gente vai ver quem pode ter bebê em casa ou não. A gente já começa daí. Então, lá na Amazônia hoje, uma parteira tradicional, se ela identifica uma mulher que está inchada, que o bebê não está numa posição, ela é a primeira a dizer, vá para a cidade. Né? Claro, ela vai dizer. Né? E assim, a questão da segurança é o carro-chefe. Né? A gente sabe que a enfermagem obstétrica atuando no parto domiciliar, hoje ela atrai, inclusive pela própria questão com a corporação médica, a gente sabe que se qualquer coisa acontecer no domicílio, a gente vai ser absolutamente bombardeado. Então, se tem alguém preocupada com a segurança, sou eu. Isso significa ao primeiro sinal... É um exemplo que vai servir para tudo. Claro. Né? Ao primeiro sinal de que a coisa não está correndo como a gente esperaria, naturalmente, dentro de um processo, a gente vai feliz da vida para o hospital. Quantos partos você calcula que você já fez, Heloísa? Olha, eu não calculo não. Em casa eu tenho o número exato. Eu tenho hoje 398 partos domiciliares, dos quais eu removi 33 mulheres. Então, é um número pequeno. E das 33 mais ou menos, né? que eu removi, eu vou dizer para você que eu acho que 5 ou 6, a gente realmente tinha uma questão obstétrica grave. Que esse bebê, nos outros casos, muitas vezes a mulher diz, cansei, não está gostoso, eu quero ir para o hospital. Eu vou me sentir mais segura no hospital. Né? O parto em casa não é para todo mundo, a gente sabe isso. Mesmo os países onde a gente tem muita opção para parto em casa, por exemplo, Inglaterra, a gente tem alguns lugares que a gente tem 14%, Holanda, que é um país onde a gente tem muito parto em casa, a gente sabe que as taxas não ficam mais do que 15%. Né? A questão é a mulher poder optar por esse parto desmedicalizado. Ou em casa, ou numa casa de parto, ou até num hospital, dentro de um modelo menos intervencionista. Agora, Heloísa, voltando ali no comecinho do programa, você citou o parto em si, que momento é esse? Você trouxe a questão dos hormônios que são liberados no parto natural, que dificilmente vão ser liberados num parto clínico, cirúrgico, enfim. Você falou da ocitocina, e, enfim, de hormônios que são naturalmente liberados. Eu queria que você fosse um pouco além, falasse um pouquinho mais disso. Qual a importância do protagonismo da mãe e do bebê nesse momento tão sublime, né, da vida de todo ser humano, e o que se tem de benefício quando se tem um ambiente propício e um parto fisiologicamente pensado? Primeira coisa que a gente tem que entender é por que esse bebê resolve nascer, por que essa mãe entra em trabalho de parto. Isso já é um processo hormonal. E um dos fatores, a gente sabe, é o bebê dizer, olha, tá apertado, não tem mais para onde crescer, quero sair daqui para melhor. Então, a primeira coisa, a gente precisa respeitar a hora do bebê nascer. Isso é uma das grandes questões que a gente tem no Brasil, em especial no Rio de Janeiro. A gente tem uma crescente onda de cesáreas marcadas e, com isso, o aumento da prematuridade. Isso é grave. A gente tem muito bebê nascendo sem condições de nascer porque ele é tirado da barriga da mãe antes que ele diga. E não tem exame que diga agora chegou a hora. A gente pode dizer a idade gestacional está bem, a ultrassom está bem, mas a gente não tem a garantia de que esse bebê está maduro para isso. Não tem como saber. É lindo. A gente não consegue controlar a natureza. Então a primeira questão é poder respeitar a hora do bebê nascer. E aí a gente vai ter, então, a liberação desses hormônios. A ocitocina, ela é um hormônio muito especial, né? E é um hormônio que está envolvido em todos os processos de vinculação. Aonde tem amor, aonde tem sociabilidade, existe a ocitocina. Né? Então, da mesma maneira, por exemplo, que a gente libera a ocitocina num ato sexual e após um evento orgásmico a gente sente um amor absurdo pelo parceiro da gente, é isso que a mãe sente quando ela libera a ocitocina nesse processo natural. Então a gente já sabe que essa ocitocina natural, ela induz o vínculo entre a mãe e o bebê. Isso quer dizer que tem uma
química que faz com que a mãe se apaixone pelo bebê e o bebê se apaixone pela mãe. Então a gente a ciência já mostrou pra gente, por exemplo, que quando a gente tem esse hormônio natural liberado, o processo de amamentação ele se estabelece muito mais rápido. Essa mãe vai conseguir amamentar exclusivamente por muito mais tempo. É interessante porque o bebê ele fica quase que viciado nesse leite da mãe se ele mama nessa primeira hora após o parto. Não é só porque enche a barriga, é porque a endorfina altera a consciência, então ele fica quase que viciado no peito da mãe. Então, assim, a natureza fez uma maneira da mãe se apaixonar pelo bebê. E o que está acontecendo é que a nível da espécie humana, a ocitocina natural está sendo recolocada pela ocitocina sintética. A gente não tem o hormônio natural, não tem problema, bota na veia. Só que a ocitocina sintética ela não tem esse efeito comportamental. Então, uma das questões graves que a gente está vendo, assim, a ocitocina sintética ela é utilizada amplamente no mundo inteiro. A gente tem poucos estudos do que significa essa ocitocina sintética, mas o que a gente sabe é que o sistema de liberação de ocitocina humana está deixando de ser usado, o que é muito preocupante, porque quando um sistema humano deixa de ser usado, ele começa a se tornar mais fraco. Então, a gente está vindo da Rio+20. A gente está fazendo uma evolução ao contrário. A gente está falando, péssima, a gente está falando na Rio+20, a gente está falando de melhoria do mar, da qualidade do ar, da terra, a gente tem que falar na qualidade do ser humano que está nascendo. Qual é o ser humano que vai cuidar do planeta Terra, que vai amar a Mãe Terra? E que geração é essa que nasce sem esse acesso a esse hormônio que é tão importante, né? Essa é que é a questão. Temos que tomar cuidado, porque senão a mãe que está ouvindo, ela pensa assim, o meu bebê nasceu de cesariana, o meu bebê não teve ocitocina, então a capacidade dele de amar é reduzida. A nível individual, isso não é uma questão, porque a mãe, a questão afetiva, o ambiente... Vai ter ao longo da vida a oportunidade de retratar isso, né? Agora, se a gente fala a nível de civilização, aí é grave. Como é que a gente quer fazer um ser humano mais afetivo se assim que ele nasce, os rituais são rituais para tornarem ele mais agressivo? Eu vou deixar essa sua pergunta no ar para a gente fazer um intervalo rapidinho e na volta eu também quero saber quem são essas mães que procuram o parto em casa, que vão atrás do trabalho de vocês para realizar esse parto de uma maneira mais confortável possível, Heloísa. A gente faz um rápido intervalo, mas volta já, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre o parto em casa com a enfermeira obstétrica Heloísa Lessa. Heloísa, voltando então para aquela perguntinha que ficou no final do nosso bloco anterior, quem são essas mulheres que escolhem, que têm, diante desse cenário que a gente vê como mais comum, a coragem de fazer um parto em casa? O que antes era tão natural, hoje já virou um ato corajoso, né? Quem são essas mulheres? Essa pergunta é bem oportuna porque acabei de defender a minha tese de doutorado e a minha questão era exatamente quem são, por que as mulheres optam pelo parto em casa no Rio de Janeiro. Então, a primeira coisa assim, essa opção não é uma coisa que é feita de uma hora para outra, é uma opção construída. Ela primeiro tem acesso à informação, uma informação diferenciada, quer dizer, não é aquela informação que ela encontra em qualquer consultório médico ou qualquer posto de saúde, ela vai à luta, ela vai à internet, ela conhece mulheres que tiveram a experiência do parto, que dizem, olha, foi bom, eu gostei, dói pra caramba, mas é legal pra caramba. Então, isso faz a cabeça dessa mulher. Aí ela vai procurar um profissional, ela vincula com esse profissional, ela é atendida de uma maneira diferenciada. Então, o que é bonitinho é que essa opção era uma opção construída, não é uma opção que é feita de uma hora para outra. E as mulheres são as mulheres mais diversas. A gente tem mulheres de todas as regiões da cidade, tendo parto em casa. Claro que a gente tem uma predominância de mulheres da Zona Sul. E essas mulheres... Falando Zona Sul do Rio, é até importante falar porque o programa passa no Brasil todo, então a gente está falando de Rio de Janeiro e Zona Sul do Rio. Então a gente pensa que na Zona Sul do Rio a gente teria uma população economicamente mais favorecida. Mas existem mulheres em todas as regiões da cidade. E o que faz a diferença é o acesso à informação. Quando ela chega lá na internet, quando ela descobre algum estudo, alguma coisa, ela fala, isso é possível. E ela vai atrás, ela batalha. Bom, você fez parte de algumas pessoas, figuras que são conhecidas socialmente. No caso, vou até citar uma, Andréa Santa Rosa, que passou a vender essa ideia também do parto natural como uma experiência enriquecedora para ela.
e também já fez partos numa favela brasileira. Queria que você falasse um pouquinho dessas duas experiências e o que trouxe de enriquecedor para a sua vivência profissional. Para mim foi bem interessante isso que você está falando, quer dizer, tanto o parto da Andréia como de uma outra pessoa, de outras pessoas, esse parto ele foi construído dentro do processo, né? Ela teve uma experiência de uma cesárea, um parto hospitalar, e eu acho que ela então resolveu realmente ter uma experiência mais profunda. Foi um processo de construção. O que eu acho que é muito interessante é que, na verdade, o parto é absolutamente democrático, né? As mulheres de alto poder econômico hoje em dia, ou de baixo poder econômico, nenhuma delas tem acesso à informação diferenciada. Não faz diferença se ela mora na favela ou se ela mora numa casa, ou se ela tem um padrão socioeconômico. Ela não tem acesso à informação. Isso é comum, né? E a outra coisa interessante é que, na hora, é todo mundo igual, né? Da mesma maneira como a gente faz amor, como a gente vai ao banheiro, o processo como tudo que é fisiológico, semelhante, né? Não faz diferença. A gente está numa casa incrível ou a gente está na favela, né? O cuidado que essa mulher necessita, o aconchego, o ambiente, a privacidade, a luz baixa, o calor, não importa onde ela esteja, né? E o que é bonito é que no domicílio a mulher ela é a rainha desse processo. Percebe? Ela é que comanda esse processo. E quando a gente está falando dela, a gente está falando dela e do bebê. Porque claro que a mãe, ela representa o desejo do bebê nesse momento. Bom, então vamos falar dessa diferenciação aí do parto em casa, do parto hospitalar. Eu queria que você me trouxesse quais são os riscos de um parto hospitalar, porque existem riscos também. Quais são os riscos do parto realizado em casa e o que vocês fazem para apaziguar esses riscos e ter a possibilidade de reverter qualquer problema. Então, acho que eu vou voltar um pouquinho assim para a atuação da enfermagem obstétrica, da obstetriz. Qual é a função desse novo profissional dentro desse cenário obstétrico brasileiro? Não importa se ela está em casa, se ela está numa casa de parto ou se ela está num hospital, né? A ideia é desmedicalizar o processo. A ideia é oferecer condições de ambiente, inclusive, para que a mulher possa liberar naturalmente esses hormônios que são necessários para parir. Isso é básico. Então, ela vai ter direito a levar para o hospital esse acompanhante. É importante que ela se sinta segura, ela tem que ter alguém da família no hospital perto dela. É um direito dela, né? É um direito dela. Isso já virou lei, né? A gente já avançou pra caramba nesse sentido no Brasil. Então, a primeira coisa é a gente entender isso. Quando a gente fala de parto normal no Brasil está muito ligado ainda a rotura da água, a fazer o corte do períneo, que a gente já sabe que na maioria das vezes não é necessário, a colocar uma ocitocina sintética e até a utilização de uma anestesia como a peridural. Isso é normal. A gente, quando fala de natural, a gente fala de um parto sem a utilização de drogas. O que a gente vai usar é a água, sem é a anestesia. Massagem, é o apoio. A gente está falando, nesse caso, de uma anestesia natural que é produzida por um sistema de defesa contra a dor, que é a endorfina. A questão é que esse sistema de defesa contra a dor, ele só funciona em condições especiais. Quando a gente vai para o ambiente hospitalar, absolutamente gelado, onde a mulher se sente completamente estranha àquele ambiente, ela não consegue liberar esses hormônios. E aí é que começa o complicador. Então a gente precisa de uma ocitocina sintética, a gente vai precisar daí de uma peridural, porque a ocitocina produz uma contração mais intensa, mais dolorosa, né? E aí você imagina você anestesiada tendo que colocar para fora um bebê para sair dentro de você. É a mesma coisa de você querer evacuar sem ter vontade. Esse protagonismo se perde nesse processo, então, né? Vira um protagonismo médico. Vira um parto que ele precisa ser comandado. Percebe? Ele precisa de intervenções para que ele possa ocorrer. Ele não é conduzido, ele é comandado. Ele é comandado. Ele é comandado, exatamente. Bom, então, quais são os riscos, voltando então para a nossa questão, já com toda essa introdução, quais são os riscos do parto em casa e o que está sendo feito? Então, queria que você me trouxesse esse contraponto, porque o hospitalar também tem seus riscos, né? Claro. A gente fala, a primeira coisa do parto em casa, quer dizer, qual é a segurança do parto em casa? E isso são estudos internacionais que apontam para a gente. A gente precisa ter uma mulher sem risco fisiológico, essa gravidez precisa estar muito bem. A gente precisa ter um profissional treinado que saiba identificar precocemente. E a gente também precisa estar estruturado para poder, em 30, 40 minutos, chegar com essa mulher no hospital. Esse seria o tempo, inclusive, médio,
que o hospital leva para se preparar para uma cesariana. Então, a transferência é mais ou menos por aí. Então, a segurança do parto em casa, ele está linkado com essas três coisas. Ao primeiro sinal de que as coisas não estão correndo bem, a gente remove essa mulher para o hospital. Quando a gente fala dos riscos hospitalares, a gente deve falar dos riscos a curto prazo e também os riscos a longo prazo. Porque a gente, quando fala em risco, a gente só fala em mortalidade materna e morbidade perinatal. A gente tem que ir um pouco mais além. A gente tem que falar, por exemplo, da construção da saúde do indivíduo. Então, se a gente falar, por exemplo, do ponto de vista bacteriológico, o bebê, quando ele nasce pelo processo via vaginal, ele é contaminado por milhares de bactérias que vão fazer, por exemplo, a flora intestinal, que é fundamental a nível do sistema imunológico. A epigenética está aí mostrando isso para a gente. Quando a gente tem um bebê que nasce por cesariana, por exemplo, ele vai ser contaminado por outras bactérias que não as bactérias da mãe. Isso traz consequências a longo prazo. A gente já tem estudos mostrando a questão das alergias, dos eczemas tópicos. Então, a gente tem que começar a pensar em segurança não só a curto prazo, porque senão a curto prazo cesariana para todo mundo. Não é isso que a gente está falando, a gente tem que ir um pouco mais além. Quando a gente pensa em saúde, em formação na saúde do indivíduo. Agora, como é que a gente reverte esse quadro? A gente chega a 80% na rede privada a realização de cesariana para condução desse parto, né? Como é que se reverte, como é que se convence uma mulher que está ali dentro daquele consultório, sendo induzida às vezes até de uma forma muito explícita que a cesariana é a melhor opção para ela? Como é que a gente reverte esse quadro do Brasil de ser um dos campeões mundiais aí de realização? Eu sou super otimista, né? Eu acho que a gente já está começando a reverter esse quadro, a gente já tem alguma coisa acontecendo. Para mim é muito claro assim, a atuação das mulheres, é o movimento das mulheres. A primeira coisa é isso, as mulheres é que estão dizendo para as outras de que maneira elas gostariam de parir. Então, e a outra questão que é básica é a questão do acesso à informação. As mulheres têm que ter acesso à informação no serviço de saúde, nos consultórios, percebe? Através de programas como esse, isso é fundamental. E até quando pessoas reconhecidas, são pessoas públicas, né? Mulheres públicas começam a realizar o parto em casa, ou o parto natural, enfim, e dá valor a essa escolha, isso também é uma bandeira que se levanta, claro, né? E aí é bonitinho de ver que a gente já está começando a atingir um pouco a mídia, né? Antigamente era muito comum nas novelas, e até hoje a gente ainda vê a mulher, não sei o que, vai, cesariana, já está tudo marcado, ela já sai com a bolsinha, mas em algum momento a gente já teve uma novela aí do Manuel Carlos que já se falou, inclusive no parto domiciliar. Então, se a gente pensa, a nossa taxa de parto domiciliar hoje no Rio de Janeiro é 0,34%, 0,34%. Desses, a gente não sabe nem aqueles que foram planejados ou aconteceram porque não tiveram tempo. A gente ainda é um número muito pequenininho e, no entanto, está se fazendo um barulho enorme. Por quê? Porque as mulheres estão à busca da informação. Eu acho que é através da informação que a gente vai virar esse barco. Aí a gente vai começar a realmente melhorar esses índices. E o outro lado é que, junto com as mulheres, a gente hoje tem o apoio do Ministério da Saúde. Quer dizer, eu acho que a gente tem políticas que incentivam a humanização da assistência, a atuação da enfermagem obstétrica, das obstetrizes, das doulas. Então, eu acho que a gente está no caminho certo para isso. Heloísa, uma história marcante, assim, ao longo desses 20 anos aí de parto humano, né? Porque o parto está cada vez mais desumanizado. Queria que você trouxesse aí na sua experiência o que te marcou mais nessas 2 décadas aí de trabalho, e porque cada parto é uma história em especial, né? Alguma te marcou de uma forma diferente? Eu acho que, claro que sim, né? Eu acho que tem histórias muito bonitas, mas eu gosto muito das histórias sofridas, né? Então eu acho que a história mais importante para mim foi o caso mais grave que eu tive, que foi um descolamento prematuro de placenta, né? E eu cheguei no domicílio e a mãe falou para mim assim, Elô, eu ouvi um ploct e tô com uma dor esquisita no alto da minha barriga, né? Eu nunca ouvi isso, né? Eu fiz o exame clínico e eu não tinha nenhum sinal obstétrico do que a gente chama de descolamento prematuro de placenta, que é um caso gravíssimo porque tem risco para a mãe e para o bebê de morte materna e morte fetal, né? Eu examinei e não encontrei nenhum sinal descrito no livro. Por outro lado, eu nunca na minha vida ouvi uma história dessa e a mulher dizer que ela tem uma dor fixa num ponto. Eu liguei para o obstetra e falei, vamos remover para a maternidade. Eu lembro que ele falou assim para mim, Elô, você sabe que eu confio em você, mas você não vai ouvir o ploct, como se isso fosse um absurdo, né?
E depois de 45 minutos da gente chegada na clínica, os sinais obstétricos, claro, apareceram, sangramento, útero em tábua, a gente fez uma cesárea, o bebê nasceu com a Apgar 8 e 10, quer dizer, super bem, a mãe super bem. E para mim esse caso foi emblemático, porque a transferência ela acontece mesmo antes da gente ter o sinal obstétrico. A questão é a gente ouvir essa mãe. Percebe? Se você está no hospital e ela diz, eu estou com uma dor esquisita, o que a gente vai dizer para ela é, mãezinha, a dor é normal. Eu ouvi a natureza um pouquinho, né, Heloísa? Eu vi Parto que essa em casa tá talvez dizendo. seja um resgate de se ouvir essa natureza, Eu acho né? que é poder juntar o que a experiência humana adquiriu nesses milhares de anos e o que a tecnologia traz. Esse parto em casa hoje não é uma volta ao passado, é o futuro, é a possibilidade de juntar essas duas coisas. Maravilha, Heloísa. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Obrigada a vocês. Obrigada a você que acompanhou o nosso programa de hoje. Amanhã o Sala de Convidados promove um debate sobre o parto e a privatização da saúde no Brasil com Renato Farias. E você também pode participar, entre no nosso site canalsaude.fiocruz.br para enviar perguntas e comentários ou ligue para 0800 701 8122. A ligação é gratuita. A gente se vê na próxima semana. Até lá!